Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos a cada dia da Quaresma meditando também a poderosa palavra de Deus. E por vontade de Deus, nesta Quaresma estamos falando muito de família, muito de casamento. E gostaria também de dizer que não fui eu quem preparei estes textos, foram outros freis. Eu estou com alegria, é um trabalho conjunto de uma comunidade, mas em tudo nós vemos a providência de Deus. Cada texto que a gente está lendo, cada meditação que a gente está fazendo, vemos a providência de Deus. Determinados assuntos nós falamos na Quaresma da igreja, e nesta Quaresma estamos falando outros assuntos. Teve algumas coisas que nós frisamos muito na Quaresma passada. Eu me lembro, por exemplo, que um dos assuntos que falamos muito na Quaresma passada foi sobre a importância de casar-se. E quantas pessoas se casaram de verdade? Quantos testemunhos a gente está colhendo até hoje? E por providência de Deus, eu tenho percebido, repito, não fui eu que preparei, eu só estou pregando. Eu tenho percebido que Deus tem trazido para a nossa meditação muitos textos e meditações sobre adultério. Só pode ter uma causa isso. Existem talvez muitas pessoas que estão enfiadas, envolvidas no espírito de adultério. E lembre-se, adultério é para quem é casado, obviamente. Você é casado na igreja, você então tem que ser fiel ao seu esposo, fiel à sua esposa. Então o adultério pode ser que muitas pessoas estejam envolvidas nisso, e Deus hoje nessa Quaresma está gritando para essas pessoas: é necessário sair do adultério. Mas você que também hoje está tranquilo e dizendo: não, eu estou em paz, eu estou sendo fiel ao meu esposo, estou sendo fiel à minha esposa. Deus está dando para você ensinamentos para que você continue sendo fiel. Amém? Porque hoje você está tranquilo, amanhã pode não estar. Amanhã pode vir uma tentação que você não imagina. Então, é uma pregação que serve para os que estão no pecado do adultério, mas também para aqueles que estão na santidade, na fidelidade, se mantenham. Amém? Então hoje nós vamos meditar, toda terça-feira nós meditamos sobre algum mandamento da lei de Deus. Eu creio que durante a Quaresma não vamos meditar todos os mandamentos, mas alguns vamos. Hoje, meditando o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Existem vários pecados contra a castidade, mas a meditação de hoje vai muito para os casais, para que não adulterem. Porque o mandamento diz: não cometerás adultério. Um pecado do adultério é um pecado que fere o 6º mandamento para um casal. Estamos no texto de Santo Tomás de Aquino, e ele diz: o 6º mandamento é não pecar contra a castidade. Ele diz: depois de ter proibido o homicídio, que é o 5º mandamento, não matar, o legislador supremo proíbe a infidelidade conjugal. Se considerarmos que o homem e a mulher, graças ao casamento, tornam-se um só e mesmo corpo, serão 2 em uma só carne. Depois do assassino, que ataca o próximo em sua pessoa e vida, o inimigo mais perigoso para o homem é o libertino, que o ataca na pessoa e na honra daquele que é a sua metade.
Então Santo Tomás está dizendo, depois de Deus ter falado para o ser humano não matar, Deus está dizendo para o homem e para a mulher serem castos. Portanto, dentro de um casamento, serem fiéis um ao outro. Santo Tomás já está nos lembrando que um casal não são dois, mas o casal é uma só carne. Quando você fere o casamento com o adultério, você está ferindo a você mesmo, porque vocês são uma só carne. E Santo Tomás diz algo que é importante a gente entender: o adultério é igualmente proibido ao marido e à mulher. Então, na Igreja Católica, para o cristianismo, o adultério é tão pecado para o homem e tão pecado para a mulher. Entretanto, convém considerá-lo primeiramente em relação à mulher. E aqui a gente pode recordar algumas religiões, algumas outras realidades onde a mulher não pode cair no adultério, mas o homem pode. O homem pode ter 10, 15 mulheres, mas a mulher não pode não. Na Igreja Católica, para o cristianismo, o adultério é tão pecado para o homem e tão pecado para a mulher. Amém? Entendido isso? Entretanto, convém considerá-lo primeiramente em relação à mulher. Vamos falar do adultério da mulher, em primeiro lugar. Porque esse crime parece maior quando parece maior quando é ela quem o comete. A esposa adúltera comete 3 pecados gravíssimos que são indicados nestes termos. Eclesiástico 23, 22 a 24. Toda mulher que deixa seu marido torna-se primeiramente desobediente à lei do Altíssimo. Segundo lugar, peca contra o seu marido. E por fim, viola a castidade conjugal. Então, quando uma mulher peca no adultério, e vamos lá, antes de a gente prosseguir, o que é adultério? É você é casado e você começa a se envolver com outra pessoa, ou com namoro, ou com um abraçozinho, ou com sexo. Mas também não precisa nem ter sexo. Jesus disse que se você deseja a mulher do próximo no teu coração, o homem do próximo no seu coração, você já está cometendo um adultério. Então qualquer violação nesse sentido é um adultério. Eu já disse esses dias, uma mensagem de WhatsApp toda maliciosa para uma mulher que não é sua esposa, isto configura um adultério. Você está provocando uma mulher que não é sua esposa, você está se envolvendo maliciosamente com alguém que você não pode se envolver. Então lembremos-nos que hoje nós temos uma praga chamada internet, que serve para o bem, mas serve para o mal, e que nós temos hoje traições virtuais, adultérios virtuais, sexo virtual. Isso deve ser levado em conta nos dias de hoje, que na época de Tomás de Aquino nem se pensava em existir. Então, quando uma mulher peca contra o adultério, peca no pecado do adultério, ela desobedece à lei do Altíssimo, ela peca contra o seu marido e ela peca e viola a castidade conjugal. Ela, pois, peca antes de tudo por incredulidade, isto de muitas maneiras, visto que não acreditou nas palavras do Senhor que proibiu o adultério, age contra a ordem de Deus que deseja que a união do homem e da mulher seja indissolúvel. Então, quando uma mulher adultera, é um pecado de incredulidade, porque ela não leva a sério as palavras de Deus que proibiu. Não foi o Frei Gilson que proibiu. Tem vezes que a gente começa a pregar e as pessoas ficam bravas com quem está pregando. Meu Deus, não fui eu,
que preguei, que escrevi isso. Não fui eu quem escrevi os 10 mandamentos, tá? Eu não estava vivo na época de Moisés. Não estava lá. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Eu sou o interlocutor, eu sou um pregador daquilo que eu leio, daquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Agora, quem disse para não adulterar foi Deus. E se ele dissesse que um homem ou uma mulher pudesse ter vários homens e várias mulheres, eu estaria dizendo aqui para você que você pode ter quantos homens, quantas mulheres você quiser. Se ele tivesse dito isso, eu estaria dizendo isso para você. Mas o Deus que eu creio deixou uma proibição. E quando uma mulher transgride isso, você está no pecado da incredulidade. Você está sendo desobediente à norma, não do Frei Gilson, não de um Papa, não de Moisés. Você está transgredindo uma lei de Deus. E Mateus 19:6 vai dizer: o que não separe o homem, o que Deus uniu. Age contra os estatutos da igreja, que abençoou seu casamento, enfim, viola o juramento que pronunciou à face do céu, tomando Deus por testemunha. Vocês vieram à igreja, e ali vocês receberam a bênção de Deus. Havia testemunha da igreja, mas a maior testemunha era Deus. Vocês prometeram fidelidade um ao outro, não foi isso que foi prometido? Vocês olhavam um para o outro e diziam: eu lhe prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida. Esta foi uma promessa feita a Deus. E por isso que o casamento é feito dentro de uma igreja. Casamento não posso fazer um casamento na sua casa. Não posso. Casamento é feito diante do altar. Eu não posso nem fazer casamento em clube, em sítio. Não posso. Casamento é feito dentro do altar, diante da igreja. E era mais bonito ainda que o casamento fosse feito dentro da missa. Mais bonito ainda. Prometeram fidelidade. Então se a mulher transgride, estou falando primeiro para a mulher, depois eu falo para o homem. Se a mulher transgride, ela ofende a lei de Deus, não a lei dos homens. Até porque para a lei dos homens não existe essa lei. As músicas sertanejas, elas, de hoje em dia, por exemplo, elas falam que você tem que atrair mesmo. É ou não é? Tem uma que eu vi esses dias que fala: eu traí e trairia de novo. Eu traí e trairia de novo. Porque na lei do mundo, o importante é você ser feliz. O importante é você se dar bem. Na lei do mundo, o importante é você ter prazer. Mas eu não posso desconsiderar o mandamento do Criador, amém? Eu não posso. Diz o profeta: o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Malaquias 2,14. O Senhor foi testemunho entre ti e a esposa da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Fostes desleal, a esposa da tua juventude. Assim a mulher peca por incredulidade, agindo contra a lei divina, contra os estatutos da igreja e contra a santidade do sacramento estabelecido pelo próprio Deus. Então, se peca contra o adultério, a primeira coisa que você fere é o mandamento de Deus. A primeira coisa que você fere é o sacramento. É algo muito sério.
Em segundo lugar, peca por traição, porque abandonou seu esposo. A mulher, diz o apóstolo, não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido. 1 Coríntios 7,4. Isso é muito importante. O homem, olha o que a Bíblia está dizendo. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, então ela não pode dar a quem ela quer. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha que bonito. Não tem poder sobre o seu corpo, mas sim seu marido. Quem é o dono daquele corpo é o marido. Então significa que o corpo da mulher pertence ao marido e só do marido. Então o marido pode ver a nudez da mulher, o marido pode ter relação sexual com a mulher, mas se essa mulher quiser dar este corpo para outro homem, não pode, porque não pertence a outro homem, pertence ao marido. Pertence ao marido. A mulher tem a obrigação de resguardar-se para o único que detém o poder sobre o seu corpo. Então o que uma mulher tem que fazer? Resguardar-se. O teu corpo é só do teu marido. É por isso que também você tem que se vestir bem. É por isso que a mulher não pode andar de qualquer jeito na rua. Tem hora que eu fico vendo uns casaizinhos aí andando na rua, o marido segurando a mão da esposa, a mulher com uma sainha curtinha, tudo de fora, e ele andando assim, todo mundo olhando a mulher dele. O homem devia falar: não, você é minha, o teu corpo é meu, você não vai andar mostrando para todo mundo, não, você vai mostrar para mim. O corpo que você tem, mulher, não é para ficar mostrando para os outros na rua. Aí é por essas pequenas brechas que começa a entrar a tentação. Aí a mulher vai lá com uma roupinha toda provocante para o trabalho, chega no trabalho, o outro homem começa a dar em cima. Aí começa, e veja, com uma brecha, você foi mal vestida. Aí as mulheres dizem: mas ele é o culpado. Sim, ele também é o culpado, mas se você se vestir mais comportadamente, você está respeitando o teu marido e você está evitando essas brechas. Eu não estou falando para você andar igual uma muçulmana, mas também não pode andar igual uma piriguete. Eu estou errado? Mas no mundo de hoje, todo mundo se veste como quer. Eu acho que vocês, mulheres, já têm até dificuldade de achar roupa porque é tudo colada, tudo apertada, tudo rasgada, tá difícil. Mas é só querer que tem. Então a mulher tem a obrigação de resguardar-se. É tua obrigação, mulher, resguardar-se para o teu marido, porque ele detém o poder sobre o seu corpo. Não é que o teu corpo é escrava dele, não, você não é escrava sexual, não é isso. A Bíblia não está dizendo de escravidão sexual. Aliás, isso também seria um pecado. Não é sentido que o teu corpo é do marido, que você é escrava sexual dele, para fazer o que ele quer de você. Não, não é isso. Mas significa que teu corpo é só dele, e que você tem que guardar o teu corpo só para ele. Aqui nós começamos a entender do porquê porque quem não casou ainda não pode ter sexo. Porque o teu corpo pertence ao teu marido, e o teu namorado não é o teu marido ainda. O teu noivo não é o teu marido ainda. Aquele noivado pode acabar, o namoro pode acabar. Então, por isso que a igreja diz: você vai se preservar para aquele que um dia vai ser o teu marido, vai ser a tua esposa. O corpo só pode ser dado ao marido. O corpo só pode ser dado à esposa.
E é bom que se diga a quem casou na igreja. Então, quem está morando junto não deveria ter troca de corpos. Quem está morando junto não deveria ter relação sexual. Por quê? Porque não se uniu em casamento. Isso é mandamento de Deus, gente. Só estou falando mandamento. Eu já estou começando a ver muitos testemunhos de pessoas que estão falando o seguinte: nós, diante das pregações da quaresma passada e dessa, nós estamos vendo que nós estamos morando junto, estamos no pecado, estamos fazendo separação de corpos. Pronto. Morando às vezes até mesmo na mesma casa, mas vamos viver e morar como irmãos, sem mais tocar-se, sem mais ter relação sexual. Por quê? Porque nós não somos um do outro. Eu só posso ter relacionamento sexual com quem eu fui casado, segundo o mandamento de Deus, tá? Eu não estou falando segundo o mundo. Eu estou falando segundo os 10 mandamentos. Se você quiser ser fiel aos 10 mandamentos de Deus, eu estou lhe ensinando. Agora, se você quiser seguir os mandamentos do mundo, aí você segue os mandamentos do mundo. Só que os mandamentos do mundo não podem salvar a tua alma. Os mandamentos de Deus levam a você a vida eterna. Isso eu garanto para você. Viva os mandamentos e você vai chegar no céu. Eu garanto. O jovem rico perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse para ele: observe os mandamentos. Pronto. Se ela comete, portanto, o adultério, ela torna-se criminosa, de traição ao entregá-lo a outrem, tal como o servo infiel que se entrega a outro senhor, abandona o esposo da sua juventude e se esquece da aliança com seu Deus. Provérbios 2,17, ela abandona o esposo da sua juventude e se esquece da aliança feita ao seu Deus. Então é um pecado de traição. Olha que forte, Santo Tomás está dizendo que a mulher adúltera, ela fere a lei de Deus, ela comete em primeiro lugar uma traição a Deus, em segundo lugar, ela comete uma traição ao seu esposo. Em terceiro lugar, ela peca por furto. Até por furto o Santo Tomás fala que peca. Por quê? Porque introduz na casa conjugal os filhos de um estranho e lhes entrega parte da herança paterna, que é um grande extravio aos filhos legítimos. Neste caso, a mulher adúltera deveria buscar ao menos atenuar a enormidade da sua culpa, consagrando, por exemplo, ao estado religioso os frutos do seu amor criminoso, a fim de que ele nunca tomassem parte da sucessão do seu marido. E assim, pois, a mulher adúltera é criminosa de sacrilégio, de traição e de furto. Em outras palavras, Santo Tomás está dizendo, acaba sendo uma injustiça. Você tem o seu esposo e você vai fazer filho com o outro. E ainda, quando for dividir a herança, esse casamento que não tem nada a ver, vai colocar filhos que você fez no mundo. E quem vive essa realidade sabe como é difícil. Quantos casos tem desse tipo? A mulher traiu e engravidou de outro. E quantos casos tem? Quantos problemas isso traz? Então, você peca contra a lei de Deus, você peca contra o seu marido e você peca um pecado de injustiça. E claro, essa criança que nasceu de outro relacionamento, o relacionamento de adultério, ela não tem nada a ver. Ela deve ser aceita. Mas olha essa confusão. Então, mulheres, juízo. Mulheres, sejam castas, guardem-se.
Guardem-se para o marido de vocês. Ah, mas meu marido não me ama. Ah, mas meu marido isso. Ah, mas não é desculpa. Não é desculpa para você traí-lo. Não é desculpa. Então pensa assim, eu não posso transgredir o mandamento de Deus, eu não posso transgredir uma aliança que eu fiz com Deus. E cuidado com os conselhos do diabo, com aquelas amigas do diabo que fala para você adulterar. Se eu fosse você, eu adulterava mesmo. Porque a conselheiro do diabo é o que não falta. E cuidado também com o seu sentimento. Se tem um lugar que a mulher tem fraqueza, é no coração, é no sentimento. Aí seu casamento não está bem, aí chega um homem te fazendo você se sentir a melhor mulher do mundo. E você cai na lábia do Satanás. Mulheres, fidelidade. Amém? Fidelidade. E graças a Deus tem muita mulher querendo ser fiel. Mas também tem muita mulher hoje infiel. Só que com isso você está manchando a sua alma. Esses dias eu lembro que eu fui esses tempos, no século 21, e lá eu encontrei duas mulheres novinhas, 30 e poucos anos. E elas me diziam: Frei, nós somos mulheres separadas. Nos separamos por problemas dos nossos maridos, os nossos maridos nos traíram. E aí foi para o mundão. E nós tentamos a nulidade, não é possível a nulidade matrimonial, no nosso caso. E aí eu olhei para aquelas meninas bonitas e novas e eu falei: e aí, o que vocês vão fazer? E elas lindamente elas me diziam: nós decidimos esperar em Deus, porque nós sabemos que se nós nos unirmos com outra pessoa, nós estaremos em adultério. Nós vamos esperar em Deus. Nós vamos continuar rezando para o nosso marido voltar. Eu falei: meu Deus, isso é bonito demais. Fazia tempo que eu não via um negócio desse. Uma coisa bonita dessa. E ela dizia: está se levantando um grupo de mulheres assim. Esperar em Deus. Porque o que adianta você ter alguém do seu lado, mas esse alguém do seu lado te faz estar num pecado de adultério? Então vale a pena isso? É bom questionar. Vale a pena isso? Vale a pena isso? Então você pode casar de novo, se podemos dizer assim, se você conseguir uma nulidade matrimonial. Então é importante conversar com o seu sacerdote, é importante explicar a sua situação, se há possibilidade de anulação do matrimônio. E aí não é que você vai casar de novo, você vai casar pela primeira vez, porque a nulidade matrimonial é a igreja dizendo para você que o seu casamento foi falso, que o seu casamento primeiro não existiu. Então você está livre. Ou então você é viúvo, você é viúva, então você pode casar de novo. Então vamos lá, mulheres, ficou claro? Não adulterarás. E isso não é preceito do Frei Gilson, é preceito de Deus. Agora você segue se você quiser. Ninguém te obriga. Agora, se você não quiser seguir, aguenta as consequências do seu ato. Vai trazer problemas entre você e Deus, entre você e seu marido e entre você e seus filhos. Só vai trazer problema para a sua vida, eu já vou lhe avisando. Agora quer? Viva. Quando chegar o capetão pedindo para você adulterar, manda esse capeta embora.
Como esses dias, numa das pregações eu dizia, se o capeta chegar, um homem chegar na sua vida dizendo, vamos ter um envolvimento, vamos ter uma relação, mas eu sou casada, não tem problema, é o capeta. Então você diga para este homem que se apresentou na sua vida, olha, sai para lá, Satanás, porque eu pertenço ao meu esposo. Eu pertenço ao meu esposo, somente a ele. Amém? Então eu pergunto a vocês, é grave ou não uma mulher cometer adultério? O homem, o marido, agora vamos falar do marido adúltero. O marido adúltero, por sua vez, não é menos criminoso, se bem que muitas vezes seja indulgente para com as suas próprias fraquezas. Digo que não é menos criminoso por 3 razões. Às vezes se olha assim, mas o homem, é próprio do homem isso. Não. Porque o homem não consegue se segurar. Não é bem assim. E é o que? A gente é o que agora? Isso é desculpa agora? Então a mulher não pode adulterar, o homem pode. Ou então o da mulher é mais grave do que o homem. Não, nós vamos entender uma coisa séria hoje. Então, o marido não é menos criminoso por 3 razões. Primeira razão, a mulher tem sobre ele os mesmos direitos que ele sobre a mulher. 1 Coríntios 7,4, o marido diz, São Paulo, não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Olha que detalhe interessante, assim como o homem tem poder sobre o corpo da mulher. E aí você, mulher, talvez diz assim, nossa, mas o homem tem poder sobre o meu corpo? A Bíblia também está dizendo que a mulher tem poder sobre o corpo do homem. É direitos nessa hora sim, é igualdade. Não existe um maior que o outro. Deu para entender? Então assim, o que significa? Não é escravidão, repito, não é escravidão. Não é que você é um escravo sexual, não. Mas agora a Bíblia está dizendo para o homem que quem manda no corpo do homem é a mulher. Em outras palavras, o corpo do homem é só da sua mulher, de mais nenhuma outra. Pronto, e acabou. O corpo da mulher é só do marido e o corpo do marido é só da mulher. O homem e a mulher acham-se em mútua dependência um do outro e os deveres do casamento são os mesmos para ambos. Olha que bonito isso, são os mesmos. Foi para indicar essa dependência mútua dos esposos que Deus formou a mulher de uma das costelas de Adão e não de outra parte do corpo. Veja que a mulher sai da costela de Adão para mostrar o quê? Essa dependência um do outro, essa igualdade um do outro. Ressaltemos que o casamento nunca foi o que deve ser, senão depois da promulgação da lei cristã. Entre os judeus era permitido a um homem ter muitas mulheres. Quem ordenou o casamento? Porque se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver que um homem tinha várias mulheres. Às vezes a gente vai ver que na própria Bíblia, que se tinha relacionamento com pessoas da própria família. Só que a gente tem que entender que quem foi colocando ordem nas coisas foi Deus. Deus foi colocando ordem e com Jesus chegou a ordem final. E aí Jesus começou a falar que não podia haver adultério, que você tinha que ser um homem de uma mulher só, marido de uma mulher só, mulher de um homem só. Jesus foi ordenando, entenderam? Então Jesus colocou ordem naquilo que para as pessoas da época não estavam muito claro ainda. Então os judeus podiam ter várias mulheres, mas não era permitida a uma mulher ter vários maridos. Então os judeus podiam ter várias mulheres, mas a mulher só podia ter um marido só. Não havia, portanto, igualdade de direitos e de deveres entre esposo e esposa.
Olha o que Santo Tomás está dizendo, que no casamento há igualdade de direitos e há igualdade de deveres. Igualdade de direito, igualdade de deveres. E era tão forte, porque o judeu podia ter várias mulheres, mas a mulher não podia. E era tão forte que se ela fosse pega em adultério, ela podia até ser morta. Deus foi equilibrando isso. Como é que o homem se acha no direito de adulterar, no direito de ter várias, e a mulher tem que ser... Não, Deus colocou tudo na igualdade. E olha, aqui a gente desfaz todo aquele pensamento que muitas vezes falam que a igreja é machista, a igreja é feminista. Cadê aqui o machismo e o feminismo? Direitos iguais, deveres iguais. Esse negócio de machismo e feminismo não entra na Bíblia. Deus não é machista nem feminista. Isso aí é tudo ideologia mundana, que só estraga casamento. Quando você vê essas teorias aí, fecha teus ouvidos, filho, porque isso aí não vale para nada. Joga na lata do lixo isso daí. Vale para nada. O que vale está aqui, Sagrada Escritura, os ensinamentos dos santos. A segunda razão, a força é o atributo do homem e a fraqueza o da mulher. A paixão, por assim dizer, própria da mulher é o amor. Essa fragilidade é uma espécie de escusa às suas faltas. Assim, o marido que exige de sua mulher uma fidelidade que ele mesmo não quer guardar é um tirano injusto. Então, como é que o homem exige da mulher fidelidade e ele não quer guardar essa fidelidade? Santo Tomás está dizendo, isso aí é um tirano injusto. Se você exige da tua mulher santidade conjugal, você também deve viver. Terceira razão, o homem tem autoridade sobre a mulher. Isso a Bíblia diz, sim, o homem tem autoridade sobre a mulher, sendo o seu chefe. A Bíblia diz que o homem é o chefe da casa. É por essa razão que, seguindo o preceito do apóstolo, as mulheres devem manter-se em respeitoso silêncio na igreja, interrogando seus maridos apenas na casa conjugal. Claro que isso aqui era da época de Santo Tomás, era uma época em que as mulheres ainda não falavam nas igrejas, a gente sabe que isso daqui já não existe. O homem tem a missão de guiar a mulher, mas isso aqui sim. O homem como chefe, qual é a missão de chefe? Guiar a mulher, esclarecê-la com as suas luzes. Eis porque foi a ele que Deus transmitiu seus preceitos e suas leis. O homem deveria ser aquele que ensina as leis de Deus na sua casa. O homem seria aquele que deveria ensinar os mandamentos de Deus dentro do seu lar. O homem deveria ser aquele que chama todo mundo para a missa. O homem é aquele que deveria chamar todo mundo para a oração. Não deveria ser a mulher a primeira a chamar para a oração. O primeiro da casa a chamar para rezar. O primeiro da casa a chamar para ir para a missa. O primeiro da casa a ensinar a palavra de Deus era o homem. Ele é o sacerdote dentro do lar. Essa é a missão do chefe. O homem deveria ser o sacerdote do lar. Agora, coitada de muitas mulheres que não têm um sacerdote dentro de casa. E aí você, mulher, tem que chamar para a igreja, você, mulher, tem que chamar para rezar, você, mulher, tem que chamar para ir para a missa, que senão não vai. Porque você não tem um sacerdote dentro do lar. Você tem um homem que não cumpre bem o seu papel. O homem tem a missão de guiar a mulher, de esclarecê-la com as suas luzes, eis porque foi a ele que Deus transmitiu seus preceitos e suas leis. Ora, o desprezo das leis e dos preceitos de Deus é mais criminoso em um sacerdote do que um leigo, mais em um bispo do que em um simples sacerdote. Da mesma maneira, o esposo sendo guia e o chefe da esposa é mais criminoso do que a mulher ao manchar a santidade do casamento cometendo adultério. Santo Tomás está chegando a uma conclusão. A mulher que comete adultério, ela comete um crime.
perante Deus e perante seu esposo. Mas até então se tinha uma consciência que se o homem cai, não é tão grave como o da mulher. E veja que nós viemos de tradições onde o homem podia ter muitas mulheres e a mulher não. Santo Tomás está equilibrando o jogo e está dizendo: se a mulher adultera, ela peca gravemente. Mas se o homem adultera, ele também peca gravemente. E aí Santo Tomás ainda vai mais longe. E se eu tiver que colocar quem pecou mais, ele diz que é o homem. Porque era o homem. Se você é o chefe, se você é o sacerdote do teu lar, então é você que tem que dar mais exemplo. Sim ou não? Se a Bíblia diz que o homem é o chefe do lar, logo ele tem que dar mais exemplo que todos. Eu sou o chefe dessa igreja, eu cuido dessa igreja, logo eu tenho que dar mais exemplo que todos aqui, sim ou não? Imagina o padre que cuida de uma paróquia, aí eu estou dando mau exemplo na rua, mau exemplo vivendo aí, você ia falar: nossa, mas se o chefe está assim? Então, se a Bíblia diz que o homem é o chefe do lar, então é o homem que deve dar mais exemplo. E aqui a gente desconstrói que o homem pode trair. A mulher não pode, nem o homem pode. Os dois serão fiéis. Amém? As mulheres, pois, atendam bem os seus maridos, mas sem esquecer o preceito dado por Jesus. Mulheres, obedecei em tudo aos vossos maridos, fazei tudo o que eles vos ordenarem, porém guardai-vos de seguir os seus maus exemplos. Então a mulher vai obedecer ao marido? Vai, mas não vai seguir os maus exemplos do marido. Veja que a obediência é equilibrada. Você vai obedecer naquilo que é bom, naquilo que não é bom você não obedece. Então teu marido vai dizer: vamos beber agora, vamos beber bastante, vamos se embriagar. Você vai obedecer? Não. O marido quer fazer com você um sexo injusto, porque existem formas de fazer sexo que são injustas, que você não quer, você não está feliz com isso. E você é obrigado a obedecer porque o marido está mandando? Não. Por quê? Porque o que você está me pedindo eu não quero, isso é injusto. Do jeito que você quer fazer sexo, eu me sinto tudo menos uma mulher. Então não vou obedecer. Não é em tudo que você vai... É tudo que ele ordena, mas desde que seja bom, justo. Você não é obrigado a obedecer coisas injustas. Não cometerás adultério. Dissemos que este preceito recai tanto sobre o marido quanto sobre a mulher. Algumas pessoas, porém, embora reconheçam o adultério como um crime, pensam que a simples fornicação não é um pecado mortal. E aqui Santo Tomás está indo mais longe. Mas tem gente que acha que adultério é só ir para a cama com alguém. E aí você acha que esse mandamento não está interferindo na prostituição contra si mesmo. Contra o que ele diz aqui, a fornicação. A simples fornicação não é um pecado mortal. E ele diz: esse é um equívoco, é rapidamente refutado por essas palavras de São Paulo. Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. O que é fornicador, gente? É sexo fora do casamento. Então, Santo Tomás está falando: mas vocês acham que tudo isso que eu estou falando também não recai sobre os fornicadores? Sobre casalzinho de namorado que fica fazendo sexo, sobre casalzinho de noivo que fica fazendo sexo,
Vocês acham que esse mandamento não cai também sobre aqueles que não se casaram na igreja, mas estão tendo relação sexual? Esse mandamento também recai. E olha o que a Bíblia está dizendo muito forte, Hebreus 13, 4. Você pode abrir sua Bíblia, não é coisa da minha cabeça, está na Bíblia. Deus julgará os fornicadores, aquelas pessoas que fazem sexo fora do casamento, e vai julgar os adúlteros. É Deus quem vai julgar. E eu quero deixar bem claro, eu não vou julgar ninguém, graças a Deus. Imagina eu não conheço você, eu não conheço o teu coração, eu só estou pregando a Bíblia. Agora quem vai julgar é você, é Deus. Agora Ele está alertando você, Ele está dizendo o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é proibido. Esses dias eu vi uma entrevista do nosso saudoso Dom Henrique Soares, que faleceu há pouco. A gente perdeu um grande bispo. E aí perguntavam para ele essa questão de adultério, perguntaram para ele, numa entrevista assim, o entrevistador perguntou, mas e aí, Dom Henrique, o que o senhor acha, mas por que a pessoa no primeiro casamento não deu certo, e ela agora está em outro, e agora, mas olha, veja Dom Henrique, no primeiro casamento ela não se dava bem, agora ela está super bem, ela tem filhos, ela não sei o quê, e aí a igreja fala que isso é pecado, mas você não acha que isso é pesado demais? Aí o Dom Henrique, com muita sabedoria, diz, mas veja bem, fui eu ou foi Deus que determinou? E aí ele fala assim, do jeito nordestino dele, ele dizia, eu vou te falar uma coisa, se eu pudesse mudar alguma coisa na Bíblia, era essa uma das coisas que eu ia mudar. Eu ia dizer para o nosso Senhor, não mexa com essa coisa não, homem. Ele falava assim, não mexa com essa coisa não, homem, isso aí vai dar muito problema. E ele dizia, se eu pudesse mudar alguma coisa na Bíblia, eu mudava isso. Mas não sou eu quem mudo a Bíblia, não sou eu quem escrevo a Bíblia, eu sou servo da palavra de Deus, então eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para mudar a palavra de Deus. É Ele quem escreveu, é Ele quem fez e é Ele quem falou. E eu sou servo. Então não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que a Bíblia quer, é o que Deus quer. Eu assino embaixo. Eu também acho que Deus mexeu num negócio muito complicado. Mas eu não posso mudar. Imagina se eu, como um padre católico, dissesse assim para você que se você casou uma vez, mas aquele teu casamento não foi bom, eu aconselho você procurar um outro, e Deus vai te amar da mesma forma, e Deus não está nem aí para isso. Imagina eu pregando isso, o que eu estaria fazendo? Eu estaria agradando algumas pessoas, mas eu estaria indo totalmente contra o texto sagrado. Aí, quem ia ser punido depois? Eu prefiro perder a amizade de vocês do que perder a amizade de Deus. Eu vou continuar pregando a Bíblia, mesmo que eu esteja mexendo num assunto difícil, mas não fui eu que escrevi, foi Deus. Agora eu fico pensando, eu sou padre, e quando eu me tornei padre, eu fui consciente que eu não ia poder ter mulher. Tanto é que quando eu descobri minha vocação, a primeira coisa que eu fiz foi namorar. Eu falei, eu vou namorar, porque vai que lá na frente dá vontade. Até então eu não tinha namorado. Quando eu recebi o chamado, eu não tinha feito experiência de namoro. Eu falei, eu vou namorar, eu vou experimentar o que é isso, vou escolher uma menina que eu gosto muito. E aí escolhi a menina que eu era apaixonado por ela. Namoramos. Aí demorou um pouco, eu já vi que não era aquilo, eu não me sentia realizado. Só que quando eu entrei no convento, eu sabia que a partir de então, eu não ia poder namorar, dar um beijinho, dar nada.
Nada, eu ia ficar solteirão, só com Deus, dormir numa cama de solteiro. Mas eu não entrei consciente. E eu tô feliz. Agora você que decidiu casar, você também deveria entrar consciente que você está escolhendo essa pessoa e que você não pode escolher outra. Aí você também tem que entrar consciente que essa pessoa pode mudar no meio do caminho. Você tem que estar consciente que essa pessoa pode te trair no meio do caminho. Você tem que ter consciência que essa pessoa ela pode errar com você no meio do caminho. Você tem que estar consciente de tudo isso. Tem ou não tem? Tem. Então talvez está faltando para nós mais consciência, mais juízo. Então você eu não posso casar. Só que você que vai casar, você tem que entender o seguinte: é só uma vez que pode casar? É só uma? Então não pode errar. A coisa é séria, eu tenho que escolher bem. Então eu tenho que fazer. Aí por isso que entra. Eu tenho que fazer um bom caminho de namoro. Eu tenho que fazer um bom caminho de noivado, para que eu saiba com quem que eu estou casando, quem eu estou escolhendo, porque senão vai dar problema lá na frente. Aí quantos que casaram porque a mulher ficou buchuda antes da hora? Agora tem que casar, agora tem que casar. Aí o pai falou tem que casar e ela falou vamos casar. Mas será que era? É isso que faz um casamento, um filho? Nem sempre. O erro pode gerar um outro erro maior. O que eu estou querendo dizer é que é muito sério o casamento. A gente já até falou disso, casamento é coisa séria, eu já preguei sobre isso. E por esta e outra razão, a passagem do mesmo apóstolo diz: não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Meu Deus do céu, 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Está dizendo que algumas pessoas não herdarão o reino dos céus. Primeira, fornicadores, quem fica fazendo sexo fora da bênção de Deus. Segundo, os adúlteros, casados que adulteram. Terceiro, efeminados. Eu não sei o que é efeminado não. Está aqui, não vou nem tocar nesse assunto não. Nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Mas já que tocou nos efeminados aqui, eu só vou falar uma coisa. Eu estou pregando o tempo todo sobre adultério. Estou ou não estou aqui hoje? Estou. Tem gente que já está até me odiando já. Mas você pode prestar atenção. Ninguém vai me chamar de preconceituoso. Ninguém. O pecado do adultério é um pecado que eu posso pregar tranquilamente, porque todo mundo não vai me chamar de que eu sou preconceituoso. No máximo não vai gostar da pregação, no máximo vai dizer que isso é muito exagero da igreja. Mas ninguém me chamará de preconceituoso. Agora, se eu falar desses afeminados aqui, ó, que a Bíblia falou, aí eu sou preconceituoso. Por quê? Olha como a gente vive hoje, o mundo de hoje. Quando eu falo do pecado do adultério, eu posso falar, não sou preconceituoso. Mas se eu falar de um outro pecado, eu não posso. Nesse aqui há preconceito. Então esses que levantam a bandeira de que quando eu falo determinado assunto eu estou sendo preconceituoso, por que estes mesmos não levantam a bandeira em todos os outros pecados? Como se a gente só condenasse um pecado. Não, a gente condena outros. Só que se a gente falar de determinados pecados, a gente é preconceituoso.
A gente vive em tempos difíceis, aonde não se acredita mais na palavra de Deus. Ora, a única coisa que pode fechar a entrada no reino celeste ao homem é um pecado mortal. Consequentemente, a simples fornicação é um pecado mortal. Mas direis vós, como a simples fornicação pode ser um pecado mortal, se ela não mancha como adultério o corpo de uma pessoa? Santo Tomás está indo lá no fundo da alma da gente. O que mancha a nossa alma é o pecado mortal. Podemos perder a salvação por causa disso. E veja que nós podemos viver a fornicação com a gente mesmo, através da masturbação. Isso também é um pecado contra a castidade. A masturbação, a pornografia. Gente, vocês têm noção do que eu estou falando? O que mais se consome no mundo se chama pornografia. É o que mais o povo acessa. Se você perguntar para quem cuida da internet, para quem cuida do Google, para quem cuida do YouTube, junta tudo. Qual é a maior busca? É Jesus? Não. A maior busca é fornicação. É mulher pelada, é homem pelado, é sexo, é isso, é aquilo. Esta é a maior procura. E muito casamento está acabando por causa disso. A isto eu respondo que se não mancha o corpo de uma esposa, mancha o corpo de Jesus Cristo que se apossa de nós no momento do batismo. E aí Santo Tomás está dizendo, lembra-te que teu corpo é templo do Espírito Santo. Mesmo que você não tenha relação com alguém, quando você fica fazendo fornicação, vive a fornicação, vive a pornografia, você está manchando o corpo que é templo do Espírito Santo. Se pois é um crime desonrar a pessoa do próximo, crime muito maior é ultrajar o corpo de Cristo, que é você. Não sabeis, diz Paulo apóstolo aos fiéis, que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, o teu corpo é membro de Cristo. E como haveis de fazer dos membros de Cristo os membros de uma vil prostituta, manchando-os pela fornicação? Paulo está dizendo para a sua comunidade, como é que você pega o corpo de Cristo e vai dar ele para uma prostituta? Longe de vós semelhante pecado. Expliquemos agora por que o adultério e a fornicação são proibidos. Há motivos para isso. Primeiro motivo, a libertinagem leva a alma à perdição. Diz o autor dos Provérbios, o esposo adúltero perde a sua alma por causa da fraqueza do seu coração. Esta expressão, fraqueza de seu coração, refere-se à covardia, complacência que o espírito tem com a carne. Então preste atenção. O pecado do adultério e o pecado da fornicação leva a tua alma para a perdição. Isto é a Bíblia que está dizendo. Segundo motivo, a libertinagem merece a morte. O esposo adúltero deve morrer, segundo o preceito da lei mosaica. Ele pode escapar do castigo nesta vida, mas esta impunidade será causa de desgraça maior na outra. E nessa ocasião já não será a justiça dos homens a responsável pelo termo da sua punição, mas a implacável justiça de Deus. Santo Tomás está dizendo que quem comete o adultério e a fornicação vai receber a morte, se não nesta vida, mas na outra. E lá na outra, preste atenção, você não estará sob o juízo dos homens. Não é os tribunais desta terra que vão te julgar. Quem é que vai te julgar? Deus. A palavra de Deus. Então a sua vida vai ser colocada diante dos 10 mandamentos. Você viveu os 10 mandamentos? Sua vida vai ser colocada diante disso. Deus vai ser seu juiz. Graças a Deus não sou eu. Pode ter certeza, não estarei lá.
eu estarei sendo julgado também, por tudo que vivi e falei. Terceiro motivo, a libertinagem leva à ruína. Assim o filho pródigo dissipou todo o seu patrimônio vivendo na desordem e na devassidão. Não te entregues a voluptuosos, palavra difícil aqui, dos sentidos, diz o Eclesiástico, para que não percas a ti a tua herança. Ou seja, quem vive nessa vida libertina vai ser levado à ruína, igual o filho pródigo foi. Diz a Bíblia que ele gastou o dinheiro dele com prostitutas. Pecou contra o sexto mandamento. Quarto motivo, a libertinagem degrada até os inocentes vítimas que receberam a vida desta fonte impura. Diz Salomão, os filhos dos adúlteros não prosperarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e sua velhice será sem honra. Com efeito, um bastardo nunca é promovido às dignidades eclesiásticas, quando muito pode-se, sem desonra para a igreja, mantê-lo no último grau da clericatura. Isso daqui é coisas da época de Santo Tomás, mas o que é mais importante dizer é o seguinte: como é ruim ter um filho do adultério. Não é bom, não era assim que Deus quis. Deus quer que você tenha filhos com teu esposo, com a tua esposa, isso é bonito, isso é querido por Deus. Agora ter filhos de um adultério, quantos homens têm tanto filho por aí que não sabe mais nem quem é, e os filhos saem tudo desgovernados sem saber quem é seu pai. Quantos homens faz filho à torta e à direita e foge depois da vida da mulher sem querer saber de nada? E cadê ao menos aquela, e a responsabilidade? E o rolo? Quinto motivo, a libertinagem é uma desonra para os que se entregam a ela, especialmente para as mulheres. Afirma o Eclesiástico, toda mulher que se entrega à devassidão é como esterco. Olha que forte a Bíblia. A mulher que se entrega à devassidão é como esterco, é como, você sabe que é esterco, né? Como aquele esterco que se pisa na estrada, a mulher fica desonrosa. E quanto ao homem, afirma Salomão, ele só encontrará infâmia e ignomínia, e sua humilhação não se apagará. São Gregório diz que os pecados da carne são mais infames e menos condenáveis do que os do Espírito. E a razão é porque nos rebaixam ao nível dos brutos, de modo que o homem, neste estado, merece mais desprezo do que censura. O homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Irmão, irmã, depois de alguém ver uma pregação dessa e não se decidir a mudar de vida, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Você escutar uma pregação dessa e não entender que o adultério é péssimo, que a fornicação é péssima, que não é esta a vontade de Deus para a sua vida. Então a gente vai entendendo o quê? Que o sexto mandamento pede para todos nós castidade. Para quem é casado, castidade é se manter fiel ao seu marido. Para quem é padre, é viver o celibato. Para quem é namorado, é esperar ter a relação só dentro do casamento. Para quem é noivo, é só ter relação dentro do casamento. Para quem mora junto, é arrumar as papeladas para casar. Quem é separado, que viva solteiro. Quem é viúva, que viva solteira até se casar, e aí sim pode ter relação sexual. É simples. Agora o difícil é segurar o fogo. É um povo tudo enfoguetado. É umas mulheres enfoguetadas hoje em dia, é uns homens enfoguetados. E é errado a gente pensar que o homem tem mais fogo, viu? As mulheres também têm fogo. A mulher também tem fogo. E quem tem que apagar esse fogo é o Espírito Santo.
Tem que acender em você um outro fogo, o fogo do Espírito Santo. Abaixar o fogo da carne e o fogo do Espírito. Tem que conduzir você. Amém? E deixa eu falar uma coisa para você. Ai, é difícil demais, Frei. Tem gente que está chorando, é difícil demais. Deixa eu dizer para você, é difícil para todo mundo. É difícil também para mim. Vai perguntar para os padres, é fácil viver celibato? É nada. Se fosse fácil, todo mundo queria ser. Não é fácil para um padre viver o celibato. Não é fácil para você ser fiel no seu matrimônio. Não é fácil para você que é solteiro permanecer solteiro. Não é fácil para o jovem que está namorando se manter casto, para o que está noivo se manter casto. Não é fácil para ninguém. Agora, é uma desculpa muito esfarrapada. A minha carne é fraca. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Amém? Que Deus nos livre do adultério, que Deus nos livre da fornicação, que Deus nos livre do pecado contra o sexto mandamento, que Deus nos dê o dom da castidade. Amém? Lembre-se que castidade é dom de Deus, então peça esse dom para o Senhor. Amém. Vamos pedir para que a Virgem Maria interceda por nós, ela que foi a humilde serva do Senhor e castíssima. Castíssima. Lembra que José e Maria moraram na mesma casa. E aqui talvez há um grande ensinamento para aqueles que não poderiam ter relação sexual. José e Maria moraram na mesma casa, sem nunca ter tido uma relação sexual. Porque ela tinha feito um voto a Deus. Que a Virgem Castíssima interceda por nós. Que São José Castíssimo interceda por nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.